calma, muito tranquila, nem fala absurdos, nem fica bravo, nem xinga, nem esperneia. Nem fica vermelho também. Não, nada disso, ele é muito querido, educadinho. Pedro, o que você acha sobre a volta de Jefferson Soteldo para 2025? Assim, claro, é uma característica, não é que falta no elenco do Santos, né? Falta, eu acho que no futebol brasileiro no geral. Um cara que tem um drible curto, que possa desequilibrar, que se chamar uma dobra de marcação, a marcação tem dificuldade, então às vezes precisa de uma tripla marcação para você conseguir marcar o Soteldo. Vide a grande partida, por exemplo, vou pegar como exemplo a última, que ele fez contra o São Paulo. É um jogador que, não só pela sua qualidade própria, ele abre espaço para os outros atletas, tem um cruzamento muito bom, é nítido que precisa melhorar a finalização, por exemplo. Acho que a definição de jogada dele ainda é muito ruim, mas acho que ele pode evoluir. Fez boas temporadas, 19 e 20, aqui no Santos. Tecnicamente, eu acho que é um grande jogador de nível alto do futebol brasileiro e sul-americano, que se tiver um bom entorno, consegue ser o ponta de um time lutando pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Porém, eu acho que dentro do futebol tem coisas que não podem ser esquecidas. E o que ele fez contra o Santos na temporada 2023, eu acho que é algo imperdoável por conta do clube de Vila Belmiro. Primeiro, antes do rebaixamento, quando o técnico era Paulo Turra, independente se foi o Turra que quis afastar, se foi um pedido da diretoria que afastasse, eu acho que ficava a cargo do jogador, que teve sim um ato de indisciplina depois da partida contra o Blooming, e também no dia seguinte, ficava a cargo do jogador chegar no treinador e na diretoria e falar: eu estou pelo Santos, vamos nos resolver, sou mais um soldado para essa guerra, então primeiro tira o Santos dessa situação e depois a gente se resolve. Ficou o orgulho de um lado, ficou o orgulho do outro, a gente viu o que aconteceu. Depois, no final do ano, claro que é um direito do jogador querer jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, da maneira com que ele escreve até uma nota oficial, não sei se foi ele, se foi assessoria, para mim pouco importa, que ele solta nas suas redes sociais, de que alguns dias depois do rebaixamento do dia 6 de dezembro, já se colocando fora do Santos, sem ter uma conversa com a diretoria, para mim foram dois movimentos do Soteldo que para mim são imperdoáveis. Então volto a dizer, por qualidade técnica, eu acho que é indiscutível. Ele, óbvio, não veste a 10, mas é ele mais 10 dentro do time do Santos, vídeo dos atletas que tem hoje dentro do elenco. Agora, tem alguns comportamentos, como disse o Gelson, que o Santos não pode aceitar, então que vendam o Soteldo para outro clube, porque ele já machucou demais a torcida do Santos. Tem mercado? Eu acho que tem mercado sim, não só dentro do Grêmio, onde acho que é difícil a possibilidade dele ficar, mas não só no futebol brasileiro. Acho que dentro da América do Sul, na Europa não, mas na América do Sul, contando o Brasil, acho que ele tem mercado sim. Você, Filete, que está ali dentro do Santos, o que você acha sobre a volta do Soteldo, pelo ambiente também, né? Que é um jogador que conturba o ambiente. Eu sempre falei que, apesar da administração do Rueda foi ruim, que os responsáveis que podiam dar mais pelo Santos é o Lucas Lima, que se ele jogasse, está jogando no Sport, a gente teria uma outra sorte. Sim. O Soteldo, que ficou arrumando confusão e ficou um mês sem jogar. O Marcos Leonardo, é o queridinho, mas é ele mesmo também. Ficou um mês sem jogar, chegou com o Guaraná, deram ré no carro, bateram no carro do outro lá, confusão, o Galo não tirou do ônibus, essas bagunças que tiveram. Deram ré no carro? Chegaram alguns jogadores com alguns amigos, bateram no carro do Barbosa, né? E o Barbosa falou: pô, bateu no meu carro, cala a boca, tu não tem nem os gols que eu tenho. Então começou, e isso foi uma coisa que gerou um problema sério no ônibus e tal. Não sei se do Barbosa ou de algum outro, mas foi uma confusão que teve. Foi do Lucas Braga. Lucas Braga, isso. Foi uma confusão que o jogador chega mamado, ou primo do jogador chega mamado, confusão. E aí o jogador fica um mês sem jogar, porque não quer renovar. Então o Soteldo ficou um mês sem jogar, o Marcos Leonardo ficou um mês sem jogar, o Lucas Lima jogou no começo, e o Jean Lucas chutou o chão, tal. Então assim, esses quatro. Mas o Messias dava o sangue, o Messias é o Messias, um zagueiro nota 4. Ele fazia o melhor, cabeça dele com o rinoceronte, podia subir o rinoceronte, ele subia. É o jeito dele, né? É o jeito dele. O João Paulo fez o melhor também. Mas ele não sai em bola aérea, é o jeito dele, mas ele fez o melhor que ele podia fazer. Certo? Esses podiam caprichar mais, não capricharam. Agora, o Soteldo, ele é um abridor de alas, né? Ele é um jogador que tem uma característica que ele consegue abrir as linhas, né? É difícil essa característica no futebol. Temos o Bruno Henrique, temos que já joga a bola mais para frente, temos alguns outros, o Dudu na boa fase e tal. Mas ele é um jogador que não é comum hoje em dia no futebol brasileiro. Não é comum.
Se também quiser pagar 3 milhões e tal, não venderia também não, né? Agora depende muito do treinador que vier para cá, né? Se você pega um treinador que conseguir disciplinar o Soteldo, ele pode até jogar bem, porque ele é um bom jogador. Agora, se pegar treinador que suspende no mês, tipo Turra e tal, e não vai adiantar. Agora, se pegar um treinador cascudo, certo? Cascudo, e que pá, eu acho que normal, fizer cláusulas de multa no contrato, eu acho que tem que vender. Mas se não tiver ninguém para comprar, certo? Assim pelo preço que vale, e depende do treinador que vier aqui, ele pode se enquadrar, né? Ô, Filete, se for um técnico daqueles disciplinadores, vai ser complicado também, porque o Soteldo tem que entrar na linha. Certo, ele tem que entrar na linha, apresentar um bom futebol e ter um comportamento bom pelo menos por um ano. Será que é pedir muito ele ter um comportamento de um jogador profissional por um ano? Pedir então, muito assim, não é. Agora, no jogo se ele vai mas fazer, é eu difícil, sei. não vai entregar isso. Ele teve com o São Paulo? Então, com um técnico que é rígido, que é disciplinador e que é muito bom tecnicamente, esportivamente. Em campo, né? Teve até onde a gente saiba, porque até que o Renato foi bem. Era difícil vazar. Até que o Renato foi bem, ele foi o melhor do jogo nesse jogo contra o São Paulo. Quem encontrou foi a comissão técnica dele, ele jogou bem com o São Paulo. Ser jogador problema, eu acho que não é o fato aqui, porque jogador problema você consegue resolver. Quantas vezes o Santos foi campeão com jogador problema, inclusive com o próprio Soteldo? O Santos foi vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro com o Soteldo dentro do elenco. Acho que o problema não é você ser um jogador que dá trabalho pelo dia a dia, como dá o Soteldo. Eu acho que o treinador, um bom gestor de grupo, ele consegue resolver esse problema. Agora, o Soteldo ele desrespeitou a instituição, o Santos Futebol Clube, ao não jogar o Campeonato Brasileiro do ano de 2023, quando ficou afastado pelo técnico Paulo Turra, onde ele ficou com orgulho, não só ele, mas a diretoria e o treinador à época, e ambos não fizeram as pazes em prol da instituição. Então ele desrespeitou, não é questão mais dele ser um jogador problema que dá trabalho no dia a dia. Ele desrespeitou a instituição Santos Mas ele não pediu para ser afastado, ele foi afastado. Tudo bem, mas ele foi afastado por algum motivo, certo? Sim. Indisciplina. Ele teve o ato de indisciplina e por isso ele foi afastado. Por isso, tirar o orgulho de um lado, tirar o orgulho do outro em prol da instituição. Isso nem Turra, nem diretoria à época com Falcão e Rueda e nem Soteldo tiveram a hombridade de fazer. O Lucas Lima também desrespeitou quando foi pro Palmeiras. Exato, de volta. Pior que ele. É vergonha. Pior que ele. Mas aí que tá, né? Eu entendo esse ponto do Pedro, concordo plenamente. Vejo assim, essas situações de desrespeito ao clube aconteceram com vários jogadores ao longo da história. O meu ponto vai deixar acontecer mais vezes? Vamos parar de fazer isso acontecer mais vezes? Acho que isso tem que parar de acontecer. O Soteldo não pode mais voltar a jogar, vestir a 10 do Santos, nunca mais. Tem gente que... se voltar e vestir a 10 é pior ainda. Tem gente que quer o Soteldo de volta, mas não quer o Luiz Castro? Não, peraí. Assim como o Soteldo, o Luiz Castro também tá esnobando o Santos, como utilizou a expressão do Filete. Mas ninguém falou que não quer o Luiz Castro. O Luiz Castro é bom treinador. Eu tô falando, tem gente é bom treinador, mas ele se acha muito, né? Não é orgulho também não querer o Soteldo de volta? Assim como ele teve orgulho de não pedir desculpa? Negativo. Não é questão de não querer. Ele pisou em cima da história do Santos. Ele pisou em cima da... O Santos não precisa dele? Ele pisou. O Santos não precisa do Soteldo. Vocês batem o martelo. O Santos não precisa do Soteldo. Eu afirmo que não precisa, não. Precisa do dinheiro dele. Só vender do dinheiro, sim. do dinheiro dele. O dinheiro dele é mais importante do que o jogador. Nada é mais importante para um clube de futebol do que a sua honra própria. Tudo bem. O que eu penso sobre o Soteldo? Ou paga os 20 milhões que o Santos pagou nele, ou joga. Ele é um jogador diferente no futebol brasileiro. Concordo. Por isso que eu acho que se o Santos não tiver pelo menos os 20 milhões que foi pago nele, não vai conseguir ninguém parecido. Ninguém. Com os 20 milhões eu não consigo pensar num cara que viria pro Santos para jogar o que o Soteldo joga, se quiser jogar futebol. Tem essas aspas. Acho que ele pode ser vendido por mais ainda. Por mais, perfeito. Mas pelo menos os 20 milhões Grêmio, o valor é esse. Que erroneamente foi pago. Foi pago de forma completamente errada. Não tinha que exercer a compra, principalmente pagando 20 milhões num jogador que fez um gol pelo Santos na segunda passagem. Não tinha a menor condição. Ele fez mais de um. Oi? Fez mais de um. Fez quantos? Não tem o número exato agora, mas ele fez mais de um. Quando foi feita a compra, se não me engano, ele tinha um gol. Sim, tinha um gol, acho que... quando comprou, mas depois, na passagem total, ele fez mais de um. Faz o gol contra o Vasco e dois. Só isso. Dois mas gols. você vê, quando ele tava com o Cuca aí,
Quando estava com o Cuca, ele jogava. Jogava. Eu fui CG lá 3 meses, ele jogava. No aeroporto, era o cara mais simpático com criança. Na época ele fazia gol. Não, e outra coisa, fez gol contra o Boca, golaço. Sim. Ele era o mais simpático, ele parava. Agora, a gente não pode discutir a qualidade técnica dele. Não, a qualidade ele tem muito. A discussão não é isso. Agora, vai vender por 3 milhões de dólares? Não. Então, aí depende do treinador que vier e da proposta. Se tiver proposta boa, vende. Agora, para dar ele de graça, o Grêmio quer dar 2 milhões, então traz ele de volta. E outra, se é pra vender ele, pra contratar o La Quintana 2, eu prefiro engolir o orgulho e ficar com o Soteldo. Pelo amor de Deus, olha o mercado que o Santos vem fazendo. Tava na Série B, era oportunidade porque o Santos não tinha dinheiro e não tinha como contratar ninguém. Entendo. Mas se em 2 semanas de folga, de férias, o Santos ainda não tem o seu treinador, ainda não sabe quem vai comandar o clube, muito menos quem vai contratar, porque se for feito da forma correta, os atletas vêm depois do treinador, porque o treinador precisa participar da montagem do elenco. Se não sabe o treinador até agora, não tem nenhum norte de quem vai ser o treinador, porque o Santos, eu estava até comentando com o Pedro, o Santos recebeu a desculpa da mulher bonita, da mulher educada. Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. Foi isso que o Luiz Castro fez com o Santos. Vou ver e te aviso. Nunca avisou. Sobre o Soteldo também, Clara, é importante levar em consideração que, tecnicamente, é indiscutível que ele é muito bom jogador. Porém, pelo Santos no ano passado, você não consegue contar, assim, não enche uma mão a quantidade de jogos que ele realmente aplicou a técnica dele em poder de decisão. Eu só consigo pensar no Vasco. Lembrar. Naquele jogo contra o Vasco ele fez o gol, mas a atuação dele não foi tão boa igual pareceu. Teve o jogo do Grêmio, o Santos não enche uma mão. O melhor jogo dele na segunda passagem pelo Santos foi em 22, ainda contra o São Paulo. Pra mim foi contra o Flamengo e Brasília. Teve um jogo, pra mim foi contra o São Paulo. Pra mim foi contra o Flamengo e Brasília, achei que ele teve um jogo contra o Grêmio que ele entrou, suspendeu o cara, foi expulso. Foi. O Santos estava melhor que o Grêmio. Sim. Aí ele entrou, suspendeu o cara. Só que assim, o ponto é o seguinte, eu acho que a técnica dele, ele não consegue aplicar em constância para poder ser decisivo para você chegar ao ponto de falar, ele volta, vamos aproveitá-lo. Não é indiscutível, o aproveitamento do Soteldo não é indiscutível. A técnica dele é indiscutível, mas o aproveitamento dele não é indiscutível. Acho que tem discussão. Você preferiu o dinheiro, eu preferiria o dinheiro de qualquer clube que pagasse pelo valor dele, ao invés do jogador. Eu também. Clarinha, só para arrematar esse assunto Soteldo, tenho 2 perguntas para o Pedro. Eu acho que é unânime aqui que todos nós venderíamos caso chegasse uma proposta boa pelo Soteldo. Sim. Essa é a prioridade, Sim. ponto. Né? Mas 2 perguntas, Pedro. Primeiro, com o Cuca aí em 2019, o Soteldo jogava bem? Em 2019 com... 19 era São Paulo. Ainda com o Cuca aí, ele não jogava bem? Sim. Sim. Então ele tem futebol para jogar com outro treinador que não o São Paulo. Sim. Segundo, caso não venha a proposta que o Santos quer pelo Soteldo. Não chegou, não teve jeito e ele voltou para o Santos. Você que não quer aproveitá-lo de jeito nenhum, deixa ele encostado e desvaloriza o patrimônio do clube? Não, ou põe para jogar? Se você não receber proposta é uma coisa. Agora, a primeira proposta que chegar na mesa do Santos eu venderia. Por um valor qualquer. Não, pelo valor que foi estipulado ao Sim, Grêmio. e se não chegar? Aí tem que jogar. Não, aí vai ter que jogar, aí não tem jeito. É isso aí não. Aí não tem jeito. Chegar um empréstimo. O que eu acho desperdício é, por exemplo, afastar como o Dodô, ficou afastado. Esse Não, aí foi o que o Rodrigo falou, você está se desfazendo de um patrimônio. Mas o Soteldo não dá para comparar com o Dodô, o Soteldo tem qualidade. Mas assim, até pro Soteldo, se você puser ele no Santos hoje e ele quiser jogar, ele mais 10. Mas vamos lá, até pro Pedro complementar. Ele é o melhor jogador até pro Pedro do time. complementar. Se o técnico que for assumir o Santos, o treinador que assumir o Santos, preferir o Soteldo afastado pro ambiente do grupo, não vai ter o que fazer, ele vai ficar afastado. Eu duvido se o técnico que um treinador não for optar pelo Soteldo... Mas aí, Gelson, aí é que tá. Volta naquela questão que eu trouxe aqui durante todo esse ano de 2024 na Série B. Essa questão do Soteldo, que é da vontade de muitos, da torcida, da diretoria, da imprensa, enfim, que ele seja vendido, que deu dinheiro pro Santos e não a qualidade técnica, já é uma questão da diretoria. Acho que já ultrapassa ser escolha de treinador. O técnico está dentro do Santos, aí que tem que ter as escolhas, quem vai para o jogo, quem é titular, quem vai para o banco, quem fica de fora, quem é afastado. Eu acho que tem situações e situações. Eu acho que essa situação do Soteldo, por exemplo, onde o Santos quer receber uma proposta para conseguir, pelo menos, recuperar o dinheiro que gastou de 4 milhões de dólares em cima desse jogador, eu acho que nesse caso já passa a ser uma escolha da diretoria. Como o Rodrigo me fez a pergunta. Se não chegar nenhuma proposta, seja de compra, seja de empréstimo, aliás, empréstimo, eu também emprestaria esse jogador. Se não chegar nenhuma proposta... De novo emprestar?
Sim, se não chegar nenhuma proposta em cima da mesa do Santos, aí já é uma outra história. Aí você tem que colocar para jogar, porque se você afasta, como ele disse, você vai estar desvalorizando um patrimônio do clube. Ah, o treinador quer que afaste. Mas aí já, como eu disse, já passa a ser uma questão de diretoria, já passa a ser uma questão de alta cúpula, porque é um dinheiro que a instituição precisa. O treinador, assim como foi o Carille, assim como serão outros, é passageiro. Agora, a instituição ela vai ficar, e a instituição precisa do dinheiro. Então, nesse caso, se por algum acaso o Soteldo precisar ficar no clube, que ele jogue. Porque aí você vai estar... Não é que você vai valorizar, mas você, vitrine. Mas você não vai desvalorizar o seu patrimônio afastando, é isso?